Bom dia para todos, é um prazer muito grande de estar aqui nesta última lição desse trimestre, lições que foram edificantes, lições que ensinou como viver uma vida cristã debaixo da graça e misericórdia de Deus. E hoje é a lição 13, a última lição. Tem sob o título A Defesa da Verdade. Uma coisa que hoje as pessoas estão se deixando levar por ventos, né, de doutrinas, por balelas, vamos dizer assim, né, e não estão enxergando a verdadeira fé, aquilo que Jesus Cristo deixou, estão seguindo rudimentos deste mundo e pessoas que não têm base cristã, base nas verdades de Cristo. Hoje a nossa lição está baseada em Judas. O capítulo 1 é do 3 a 16, fala sobre a defesa da verdade. O que é a defesa da verdade? Somente aquilo que é verdadeiro, o que a Bíblia nos ensina. A própria palavra fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todo o mal, né? De tudo aquilo que nos atrapalha. Então, entrando dentro da lição, do comentário aqui, ele diz o seguinte: comumente se compreende que o autor desta breve carta, Judas, era um dos meio-irmãos de Jesus Cristo, os quais não cria nele. Enquanto ministrava lá no livro de Marcos 6,3, não se sabe a circunstância e nem época em que ocorreu a mudança na vida desse meio-irmão de Jesus Cristo. Mas o certo é que ele, posteriormente, compreendeu a mensagem que Jesus veio trazer. E ele se rendeu sobre as verdades que Jesus Cristo estava pregando e falando naquele momento. Esta carta nos adverte quanto ao surgimento dos apostatados, aqueles que negam e abandonam a fé. A apostasia sempre foi uma das maiores ameaças à fé. Embora haja semelhança entre a carta de Judas e 2 Pedro, há uma semelhança de orientação bíblica. Não é possível afirmar que os destinatários das duas cartas são os mesmos. O certo é que ambas estimulam os cristãos a levar a sério as advertências contra a apostasia. O que nós estamos vivenciando nesse tempo, pastor Luca, é a apostasia da fé. São pessoas que estão se deixando levar por mentiras, por falsos doutores, falsos mestres, pessoas com uma ideologia que não condiz com o cristianismo. Tem pessoas que estão se deixando levar por a aparência, simplesmente a aparência vamos dizer, de local, a aparência de vestimenta, e esquecendo que de tudo que é a fé em Cristo. Estão esquecendo deste caminhar aos pés de Cristo. Aí é onde vem, as pessoas estão negando a fé, seja em que âmbito da vida, seja em qual lugar da onde estiver, negando a fé. Negando a fé em que sentido? Em sentido do frasear, do falar,
na maneira de agir, na maneira de se comportar, na maneira de se dar com outras pessoas. Isso também é apostasia, fugindo das regras do cristianismo, saindo fora das regras de Jesus Cristo. Aparentemente, Judas havia começado a escrever uma carta devocional, tranquila, acerca da salvação. Mas o Espírito Santo de Deus o instruiu a escrever uma convocação para a batalha. O escritor exorta os crentes para um enfrentamento, uma defesa da fé. A palavra exortação é uma expressão bem forte que indica uma chamada, uma súplica para o engajamento na defesa da pureza da fé evangélica. Nós estamos passando por momentos de dificuldade também moral, questão ética, questão nesse contexto social que nós estamos vivendo. Quantas inverdades, quantas mentiras. É um falando mal do outro, é um espetando o outro de uma forma que, sinceramente, não condiz com o que a Bíblia fala. Sede santo, que eu também sou santo. Então, a defesa da verdade, a defesa da fé, é quando você se coloca por inteiro nos pés e nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos orientar e nos capacitar para que possamos viver e vivenciar a verdadeira fé em Cristo Jesus. O primeiro tópico diz: a fé que defendemos é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente vivencia, é aquilo que a gente prova que o nosso Deus, Ele está ao nosso lado em qualquer circunstância de nossa vida. O termo fé, a quem Judas se refere, não é a fé salvífica, mas o conjunto de doutrinas dadas por Deus à igreja por intermédio dos apóstolos, nas cartas dos apóstolos Paulo, Timóteo, Tito, a exortação para que esses ensinamentos da sã doutrina, ou seja, a doutrina salutar que promove a saúde espiritual da igreja, é a comunhão dos irmãos, a comunhão sem interesse, aquele amor ágape, né? É aquela comunhão que o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, juntamente com os seus apóstolos, aquela comunhão entre irmãos, entre amigos. Estas verdades foi entregue aos santos. Essa palavra significa ser carregado de algo. Assim, Deus nos entregou o conhecimento acerca do seu Filho Jesus e nos alimentamos desse conhecimento. Nós somos nutridos, fortalecidos, porém se o rejeitarmos, vamos ficar fracos e caímos no pecado. A expressão foi entregue ou foi dada. E o verbo grego que diz dar em custódia, quando alguém recebe algo para guardar e seja responsável por essa guarda. Desse modo, podemos sustentar que Judas, com certeza, concorda com João: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a você e não trouxer esse ensino
não receba em sua casa e nem o saúda. Orientação bíblica, porque nós estamos vendo que o mundo ele está tão corrompido pelo pecado que homens se dizendo pastores, líderes de tipo de religiões, estão aí igual lobos famintos pelos bens materiais. Infelizmente, é uma dura verdade. É uma dura verdade que a gente presenciamos, que a gente estamos vivenciando nesse tempo, nesse século XXI, um século pecaminoso, um século cheio de imoralidade. É um século que ele veio trazendo as liberdades com libertinagem. Tudo isso nós estamos vivendo e vivenciando nesse século XXI, um século pecaminoso, que a gente abre o jornal, a gente só vê coisas terríveis, coisa no colégio, coisa na faculdade, na rua, o índice de criminalidade, o índice de falta de amor mesmo com as pessoas, é bíblico. A palavra de Deus fala que quando chegar os princípios, os primórdios do final do tempo, apareceria tudo isso. A falta de amor, a falta de sensibilidade, é o que nós estamos vivenciando, é o que nós estamos vendo com os nossos olhos. E benditos somos nós, que estamos vivos espiritualmente, estamos caminhando, estamos andando nesse mundo, mas não se deixando levar pelo mundo, porque o próprio Jesus disse, na oração que ele fez ao Pai, Pai, eu rogo-vos que livra-os do mundo e guarda-os do mundo, mas que não tires do mundo. É uma frase que, se a gente não parar para entender, a gente se enrola. Ele está fazendo oração ao Pai para que nós possamos estar no mundo, mas que Ele nos livre desse mundo. Então, quando nós estamos dentro desse contexto, nós somos guardados verdadeiramente do mundo, das pessoas que estão vindo contra nós, contra a nossa fé, pessoas que caçoam, pessoas que chamam a gente de antigo, chamam até mesmo de caduco, enfim. Por quê? Porque nós estamos vivenciando e vivendo a fé em Cristo. Tópico 2. Como defendemos a fé? Somos convocados a batalhar pela fé. O termo grego e o verbo apagônico, de onde vem a palavra agonizar, o termo faz parte do vocabulário esportivo que retrata o atleta dedicado às competições dos jogos gregos, estendendo-se o nervo e os tendões a fim de dar o melhor de si e vencer. Também significa a luta, o engajamento em uma guerra. A defesa da fé sempre foi e será custosa e organizante. O custo de não ser levado pela avalanche dos modismos, dos esforços agonizantes de procurar expressar a fé de um modo que seja realmente compreensível ao homem contemporâneo. Porém, se renunciar à fidelidade em relação à palavra de Deus, não obstante defender a fé, não é ser contencioso ou causar rixas, divisões, mas estar preparado para pagar um alto preço. Que alto preço é esse? É o preço do desprezo, é o preço do deboche, pessoas que vê quando você está caminhando, você e sua família, caminhando para a casa de Deus,
e ser diferente das outras pessoas, nós pagamos o preço do deboche, das pessoas caçoarem, porque nós somos servos de Deus. Este é o preço que nós pagamos por processar uma fé viva, verdadeira e salvífica, que é a fé em Cristo Jesus. Muito bem, devemos lutar um contra os outros, ou os outros nem ser procurado, brigar com polêmicas, mas se os inimigos da fé confrontam a igreja e a sã doutrina, não é possível ficarmos parados de braços cruzados, ouvindo com os ouvidos tampados e com a boca fechada. A Bíblia manda que anunciemos as verdades. A palavra de Deus, ela tem que ser divulgada, não importa o local. Se nós somos luz, temos que brilhar. Se nós somos sal, nós temos que salgar, porque nós temos que não brigar contra a carne, não contra o homem, mas sim contra a potestade que nos cercam. Esse é o pior inimigo que o ser humano tem, é a potestade do ar. Terceiro tópico: contra quem defendemos a fé? Contra quem defendemos a fé? Judas escreve as palavras de advertências, descrevendo os falsos mestres e o que faria com a igreja. Os apostatados, são descritos por suas atitudes, por diversas metáforas, surgiram ao eleitor para comparar a Judas e a Pedro, e vamos conhecer um pouco dos caráter dos apóstolos, dos apostatados, O primeiro tópico desse tipo de pessoas está aqui. Eles rejeitam a autoridade divina. As pessoas que estão apostatadas da fé, elas pensam que são um Deus, que eles podem tudo. Então eles rejeitam até mesmo a autoridade de Deus. Vamos ver. O termo grego sonhadores, estas palavras podem ser traduzidas por falsos mestres, sonhador, afirmando ter autoridade com base em sonhos. Falam metaforicamente de uma esperança, um desejo que se opõe ao reino de Deus. Pedro apresenta tais pessoas como brutos, irracionais. Pedro ainda afirma: quando os homens se rebelam contra Deus, eles descem ao mesmo nível de um animal irracional. Porque o animal racional, vamos dizer assim, um cachorro, quando você pega ele e você começa a ensinar, interessante que ele raciocina. Eu falo isso que eu tenho cachorro em casa, a gente cria cachorro. Então, o cachorro, tem um cachorro chamado Rango, bicho é grande, você fala não, ele obedece. Você chama ele, ele vem. Mas se você falar fica aí, ele fica. Então ele raciocina, ele te atende, não é isso? Então, Pedro coloca esse tipo de gente como bicho, como um animal irracional, e contra Deus, e contra
as ordens de Deus, eles não acatam o que Deus fala através da Bíblia. Eles agem do jeito que ele quer, do pensamento que ele tem ali, fixo numa coisa, então ele começa a produzir. E o que acontece, irmãos? Vem a apostasia no meio daquela igreja, ou no meio de onde ele estiver, porque ele é o líder, ele é o cabeça daquela igreja, seja qual for o tipo de reunião, ele não vai falar, processar, contemplar a glória de Deus, porque ele é o próprio Deus, ele se sente assim. Segundo tópico, blasfemador. Blasfemador. Descreve uma pessoa arrogante, desafiadora, insolente, que levianamente desafia Deus e a sua autoridade. O caráter dessa pessoa é ilustrado por 3 personagens bíblicos: Caim, Balaão e Corá. Todos eles arrogantes diante de Deus. A forma correta de enfrentar os apostatados, os blasfemadores, demonstrando nas palavras de Miguel, o anjo Miguel, para por fim ao embate contra Satanás pelo corpo de Moisés, que o Senhor tinha repreendido. Então essas pessoas são blasfemadores contra a Deus, contra aqueles que servem a Deus, contra aqueles que processam a sua fé, guardam a sua fé e têm o temor de Deus. Nós conhecemos vários pastores, e tem um pastor que a gente chama muito, pastor Jorge, te conhece? Então, pastor Jorge, a gente conversa muito, ele chega lá com alguma dificuldade e eu, às vezes, me torno até conselheiro dele. A gente conversa, a gente troca ideia, e ele fala, às vezes ele chega para conversar com a gente bem triste, porque ouviu palavras que atingiu a ele. Ele é uma pessoa muito simples e ele ama a obra de Deus. Então ele fazendo um trabalho, não sei se você sabe, o trabalho distante que ele tem feito, precisa citar o local, e naquela igreja, uma igreja de 60 e poucos anos, aquela igreja, a apostasia entrou ali naquela igreja, as pessoas saíram fora, largaram, abandonaram a igreja, e ele foi convidado para assumir aquela igreja, e ele foi. Você sabe que a situação é perigosíssima naquela região. Ele foi com fé, e ele começou a fazer o trabalho, começou a resgatar aquelas pessoas, e começou a trabalhar com as crianças, enfim. Então, esse querido irmão, esse querido pastor, eu sempre falo para ele que o maior presente que ele tem, o maior tesouro que ele tem, é o que ele está fazendo, é a fé que ele está depositando, a fé que Deus colocou nele, que ele tem tido fé, e ele está caminhando, fazendo esse trabalho que ninguém quer. Aí ele escuta de pessoas com poder aquisitivo mais elevado, chamando ele de louco, ele é maluco, ir para um lugar daquele, fazer o que lá? Então, são pessoas assim, apostatadas, pessoas fracas na fé, e se dizendo líderes de igreja, mas líder, conforme a Bíblia fala, somente de aparência, porque o reino de Deus não é aparência. O reino de Deus, ela tem que trabalhar em concordância com a fé, com o amor, com o companheirismo, com a união da igreja. A Bíblia mesmo fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Muito bem. O outro tópico aqui diz, dissimulados. Judas os chama de rocha submersa. Na navegação
o timoneiro deve estar sempre alerta, pois a água de aparência calma e segura pode se esconder recifes traiçoeiros. Portanto, líderes espirituais e cristãos, em geral, devem estar sempre de guarda, como bom soldado. O segundo tópico diz: pessoas egoístas. Coisa terrível, irmãos. Coisa terríveis. É você lidar com pessoas egoístas, egocêntricas, pessoas que só quer para ele é meu, isso aqui também é meu, isso aqui é meu também, e tudo é dele. Então são pessoas egoístas. No reino de Deus não pode ter isto, não pode ser pessoas egoístas. Nós temos que dividir o trabalho, porque senão o trabalho não funciona. Nós temos que viver em função um do outro, trabalhando, ajudando e tendo a mesma fé. Diz o seguinte: caracterização que se dirige mais uns líderes apostatados. A Bíblia, na Nova Versão Internacional, traduz como pastores que só cuidam de si mesmo, fazendo tudo isso sem qualquer recanto de expressão, que também pode ser traduzido por sem qualquer medo. Esta é a diferença entre o verdadeiro pastor e o mercenário. O primeiro se preocupa com as ovelhas, com as pessoas. O segundo apenas consigo próprio e com seus desejos pessoais. Os outros que se virem. Nós podemos observar, o pastor Lucas, que a nossa igreja, a primeira igreja batista em Alcântara, ela tem diversos pastores, mas o nosso pastor líder, pastor Vanderlei Marins, ele é um pastor de ovelha. Ele abraça as ovelhas, é um pastor amoroso, é um pastor que se dedica à obra de Deus, é um pastor que é muito vigilante e ele também orienta as suas ovelhas a seguir na vigilância espiritual. Nós perdemos alguns irmãos, nós perdemos o nosso irmãozinho Joãozinho, diácono, irmão João, magrinhozinho, mas eu costumava sempre falar para ele: o senhor é o homem mais forte da igreja, porque aquele amor por Jesus, pela obra, era uma coisa maravilhosa de ver no irmão João. Ele deixou um legado bonito na família e na família de Deus. Ele deixou um legado esplêndido na família de Deus. Nós perdemos também um outro irmãozinho, diácono Wilson. Nós perdemos nosso querido irmão, uma pessoa amável, uma pessoa crente, uma pessoa de atitude cristã, uma atitude amorosa pelos irmãos. Nós perdemos também a nossa irmãzinha Esther. Ela deixou um legado maravilhoso. Ela deixou um legado de fé, um legado de amor, um legado que contagiava a gente. A gente não via ela reclamar, pastor. Ela não reclamava das dores dela. Então, isto é um legado de fé, que a gente, como crente, nós temos que seguir esses exemplos que nós citamos aqui. O outro tópico diz: pessoas inúteis. Nuvens que prometem chuva, mas não a derrama, são uma decepção para o agricultor, cujas plantações precisa encarecidamente de água. Os apostatados são a impressão de serem pessoas que podem oferecer ajuda espiritual e se vangloria de sua aptidão, mas são incapazes de concretizar algumas coisas. Eu convivo com esse tipo de pessoas. A gente convive com esse tipo de pessoas que falam: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor do que aquilo, melhor do que você. A gente vê isso. E no final de tudo, não faz nada.
não faz nada, fica igual uma barata tonta, vai para lá, vem para cá, vem para lá, vem para cá, dependendo dos outros. E ele se sente o maioral. Existe esse tipo de pessoas assim, inútil, egoístas, blasfemadores, infrutíferos. Infelizmente, nós estamos cercados no mundo de tipo de pessoas assim. São pessoas mortas morta e espiritualmente. Finge poder. A pessoa que pensam que é um super-homem diz o seguinte: as ondas do mar são extremamente poderosas. Judas, porém, compara os apostatados às ondas bravias que fazem barulho. Ao bater nas pedras, espumam, mas logo voltam mansa para o mar. Além disso, deixa sujeira no lugar. Quando a maré baixa, é possível que Judas tivesse em mente o livro de Isaías, capítulo 57, 20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar-se, cujas águas lançam-se lama em todos os lados. A palavra de grande arrogância dos apostatados só produz espuma e lama, refúgio, enquanto os verdadeiros mestres da palavra trazem tesouro de dentro dela e deixam legado. As pessoas de bom coração, de bom termos, as pessoas, vamos dizer, convertida, ela deixa um legado de lembrança, um legado de amor, ela deixa um trabalho perfeito, a pessoa deixa uma coisa para que a outra possa copiar. A minha sogra, eu perdi minha sogrinha, era minha segunda mãe, mas ela era uma capinadora no reino de Deus. Ela ganhava muitas almas para Cristo. Ela não tinha instrução, pastor Lucas, quase nenhuma, porque ela foi criada no interior de Minas Gerais. Mas ela abria a boca dela e ela só saía perfumes, palavras doces, palavra que enchia o coração. Então ela faleceu. Deus não deixou que ela sofresse tanto, porque ela era muito valiosa para ele. E no dia do sepultamento eu tive o privilégio de fazer o culto fúnebre da minha sogra. Então foi muita gente. Minha sogra era muito conhecida. Minha sogra não media espaço nem tempo e nem lugar. Ela entrava e pregava o evangelho mesmo. Ela entrava em qualquer área, não tinha medo. Ela era destemida mesmo. A fé que a minha sogra tinha era uma coisa muito, muito bonita de se ver. E no sofrimento dela, ela não reclamava, não. Eu nunca vi a minha sogra reclamar. Ela ficou aproximadamente uns 15 dias, 20 dias, mais ou menos, enferma. E nesse período ela faleceu. Mas no último dia, quando eu vi a minha sogra, porque no dia seguinte ela faleceu, ela tinha operado a cabeça, e eu fui falar com ela, lá no leito dela. Eu falei: minha querida, a senhora sabe, se a senhora sair daqui agora, para onde que a senhora vai? Ela toda entubada, ela fez um sinal só com a cabeça assim, ó. Sim, sim, ato de fé, ato de amor. E ela foi levada aos seios, na presença de Deus. E no culto fúnebre, eu pude expressar tudo aquilo que a minha sogra fez. E eu falei para aquela grande multidão, pessoas chorando, filho na fé em quantidade, pastor Lucas, filho na fé em quantidade, que ela conseguiu resgatar das trevas. E eu falei para aquele pessoal: vocês não têm mais a dona Irene, mas vocês têm o legado que ela deixou para vocês. Ela combateu o bom combate, ela acabou a carreira, mas ela guardou a fé. Ela guardou a fé, e uma fé firme,
ela jamais foi contra qualquer coisa sobre o reino de Deus. O outro tópico diz decadente, a decadência do ser humano. A comparação agora é como as estrelas cadentes, ou o meteoro, que aparece de repente, mas algum sai de órbita previstas e depois some na escuridão para nunca mais ser visto. É perturbador, muito triste ter que ouvir história daquele que um dia se destacaram como líder e hoje estão na escuridão, caíram no esquecimento, e desses, alguns caíram por causa do orgulho, exagerando-se assim, a si mesmo, se enaltecendo a si mesmo, como estrelas. As pessoas dentro do reino de Deus, eu costumo falar isso, pastor Lucas, porque nós tivemos uma série de irmãos na classe de evangelismo, há alguns anos atrás. Nós tínhamos pessoas com faculdade de advocacia, juízes, pessoas de um grau de cultura super elevado, e Deus colocou para que eu pudesse falar para essas pessoas. Eu simplesmente sou um professor de EBD, eu sou um servo de Deus, que eu nunca falo não para o que tem que fazer da obra de Deus. E aquelas pessoas aprenderam muito, pastor. Aquelas pessoas no nosso meio ali, da escola bíblica dominical, quase 60 alunos dentro de uma classe, as pessoas comiam a palavra de Deus. A pessoa bebia da palavra de Deus. E até hoje tem esses irmãos dentro da nossa igreja. As pessoas se converteram verdadeiramente e aceitou a Cristo. Estão aí, outros já partiram, estão na glória com o Senhor. Mas a palavra de Deus teve acolhimento nos corações daqueles que o aceitaram. O último tópico diz: são pessoas murmuradores e descontentes. É o que mais a gente vê. São pessoas murmurando, descontente com a própria vida. Infelizmente, diz o seguinte: se um falso mestre consegue levar uma pessoa a criticar diretamente a sã doutrina, ou ficar descontente com aqueles que a defende, tal pessoa pode ser levada a desviar-se da verdadeira doutrina. Vai virar o quê? Farinha do mesmo saco, né? Pessoas que estão ali para destruir a fé do outro. São pessoas descontentes com a própria vida. Infelizmente, irmãos, é o que nós estamos vivendo, vivenciando. Nós estamos vendo nesse grande mundão pessoas se desviando da fé. São pessoas criadas dentro da própria igreja, chegam a uma certa maturidade de idade, estão saindo, desviando, indo para outros cantos e dizendo que não tem nada a ver. São pessoas indo a passos largos, caminhando para o inferno, para a perdição. Mas Jesus ainda dá oportunidade a essas pessoas. Jesus fala: vem a mim do jeito que você tiver, porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus compassivo, e Ele não rejeita jamais nenhum pecador, nenhum ser vivente. Jesus Cristo, Ele ama a todos, mesmo aqueles que saíram do meio do seu aprisco e foi conhecer outros caminhos que levaram até mesmo ao estado depressivo de morte.
Conclusão final do nosso estudo. As condições apresentadas por Judas são muito parecidas com as de hoje. A principal forma de batalha pela fé é explicar e expor a realidade e a verdade da Escritura Sagrada. Não é algo simples de ser feito. Por incrível que pareça, nem sempre é bem aceito. Precisamos exortar, a fidelidade ao Evangelho. Somos de fato chamados por Judas a defender este Evangelho de fé dentro e fora das nossas igrejas. Porém, isto exige conhecer as Escrituras. Não podemos dar brecha para o inimigo. Estamos na batalha pela fé e para alcançarmos a vitória nesta luta, não podemos nos afastar da palavra de Deus, nem descuidar da nossa saúde espiritual. Pastor Lucas, lá em casa nós temos o hábito saudável de fazer o culto doméstico diariamente. Todo dia de manhã nós fazemos o culto doméstico. Desde quando eu me casei, nós fazemos o culto doméstico. Aí nasceu os filhos, Carolina e Mateus. A gente orava com Mateus assim, aí Pai do céu, aí começa aquela oração de criança, né? E quando eu crescer que eu seja um homem de bem. E quando eu crescer eu seja um homem de bem. E foi fazendo 6 anos. E quando eu crescer seja um homem de bem. A oração não mudava. Fez 14 anos, quando eu crescer seja um homem de bem. 15 anos já mudou um cadinho. Aí começamos, e hoje ele é seminarista. Está fazendo o último ano do Seminário Teológico Batista Gonçalense para se formar um pastor. A minha filha não muda também. Foi criado dentro desse contexto de Bíblia, Palavra de Deus. Pois ela é o que é, né? Preparando já para se casar e para ser dona de casa, é instruída dentro do contexto da Palavra de Deus. Ela é música, ela toca instrumento, ela é maestrina de corais, rege corais. Enfim, irmãos, nós estamos deixando um legado para o nosso filho, para a nossa filha. Por quê? Porque nós temos que mostrar ao mundo quem somos nós. Nós somos filhos de Deus, o Deus vivo e poderoso. E esta fé que Ele nos nutre a ser o que nós somos, temos que ser assim até o dia em que Ele nos chamar. Não tem coisa melhor do que servir a Cristo, seja na dificuldade, seja na alegria e na tristeza. Servir a Cristo não é obrigação, é prazer e é vida. A Bíblia mesmo nos orienta para que a gente possamos guardar a nossa fé. É o maior tesouro que nós temos que ter como ser vivente, como crente, como pai, como mãe, como filho, como filha. Enfim, temos que guardar a nossa fé, temos que ter cuidado com ela, temos que ter zelo para que ninguém possa nos tirar. Amém? Que Deus possa nos abençoar e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Ronaldo, que o Senhor Deus possa continuar abençoando sua vida, seu ministério, sua família, continue te guardando sempre, que você continue sendo esse homem grande de Deus, esse excelente homem de Deus. Amém? Meus irmãos, eu tenho 2 recadinhos para dar para os irmãos, 2 recados. O primeiro recado é que a nossa nova revista vai estar aparecendo aqui do lado aqui para os irmãos. Essa revista, eu não estou com ela em mãos, então, mas tem aqui para os irmãos baixarem no link que vai estar aqui embaixo ou na imagem do QR Code aqui no canto, para os irmãos estarem baixando. Essa revista, ela é muito significativa para a nossa igreja, porque ela foi escrita pelos pastores da nossa igreja, né, pela orientação do pastor Vanderlei, tem lições do pastor Elierme,
do pastor Leandro, do pastor André Cotrim, do pastor Vanderlei e também de quem vos fala, né? Do pastor Lucas. Então, essa revista, essas lições, elas foram escritas com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Então, que nesse trimestre que nós vamos iniciar no próximo domingo, seja um trimestre maravilhoso, prazeroso e que venha dar um crescimento na nossa vida espiritual. O outro recado que eu tenho para os irmãos é que eu quero convidar os irmãos para estarem conosco presencialmente. Aqueles irmãos que ainda não retornaram para a nossa igreja ou têm aquele sentimento, aquela vontade de estar conosco, domingo que vem nós estamos aqui esperando por você e por sua família. Aqui na nossa igreja nós temos várias classes para vários tipos de pessoas, né? Várias idades, né? Se você quer estar numa classe que é mista, tem a classe do irmão Ronaldo, né? Também outras classes mistas também nós temos na nossa igreja, que é uma classe que tem um foco mais nas mulheres. Nós temos classe que é só para mulheres, que é um foco só para homens. Nós temos classe só para homens. Nós temos classe de jovens, classe de adolescentes, crianças. Então, a nossa igreja ela tem voltado para a EBD presencial. Então, tem voltado com força, graças a Deus. E nós estamos aguardando você também. Então, nesse próximo trimestre, nós estaremos dando um foco maior para a nossa EBD presencial. Então, por esse motivo, né, nesse trimestre, nós não teremos a nossa EBD online. Tá? Nós vamos estar dando o nosso foco na EBD presencial. Então, por isso que nós queremos que vocês estejam aqui conosco, em comunhão e em classe. Na classe nós podemos tirar nossas dúvidas, nós podemos interagir com nossos irmãos, criar amizades e estar louvando e glorificando o nosso Deus juntos. Então, que Deus possa estar te abençoando, te guardando nesse restante de domingo. Fique com Deus e até domingo que vem. Amém.